Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast InvestMob. Hoje o segundo episódio da segunda temporada, né? Mais uma vez aqui com o nosso amigo aqui, o Ayrton, nessa luta aqui do mercado imobiliário. E hoje, como prometido, mais uma pessoa que eu sou muito fã, um amigo que já vem se tornando aí no nosso dia a dia do mercado imobiliário, nosso amigo Jorge Gardelha. Queria te agradecer, Jorge, por estar aqui junto muito conosco. Muito obrigado, meu amigo Gisele. Valeu. E vamos bater um papo aqui hoje sobre marketing imobiliário. Vocês vão ver como essa disciplina, né, o marketing, tem muita coisa que a gente não sabe nem o que é, né? São várias áreas que todo mundo pensa que é só uma propagandinha, só divulgar alguma coisa. Então vamos lá, aproveitem esse conteúdo, pessoal, escutem tudo com calma, anotem, peguem seu caderninho aí, que o homem aqui é uma fera, vai dar uma aula. Demais. E vamos aproveitar para fazer uma consultoria gratuita. Jorge, antes da gente começar, quero lembrar para quem está nos assistindo, os nossos patrocinadores, né? Bloco Construções e o Nacon. E hoje a gente tem uma réplica aqui do Nacon Manaíra. Estamos aqui com a apelidade Naconzinho, né? Naconzinho, né? Então, o patrocinador está aqui com a gente também. Então, fazendo essa parceria com o nosso podcast, né? O InvestMob Podcast. Então, Jorge, eu acho que para a gente iniciar, nada melhor do que você se apresentar, falar do seu know-how na área de marketing. Acho que é o mais importante aqui para as pessoas conhecerem. Maravilha, Ayrton. Muito obrigado, Gisele, Ayrton, pelo convite. Bacana demais a gente poder estar conversando sobre uma área que eu sou realmente apaixonado, que é o mercado imobiliário, né? Antes de ser apaixonado por marketing, amo construção, amo a dinâmica do mercado imobiliário, que trabalha muito com sonho, né? E, Ayrton, você falou um pouquinho, né? Pediu para eu falar um pouquinho de mim. Sou paraibano, natural de João Pessoa, casado, tenho dois filhos, mas passei um período fora da minha terra, morei 12 anos em Porto Alegre, e foi quando eu realmente me formei, né? Fiz a minha formação em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul e logo depois já engatei uma pós-graduação em gestão empresarial. Então, o meu trabalho ele vem sendo desenvolvido já ao longo de 19 anos, entregando um pouco já a idade, né? Já tenho mais ou menos 19 anos de mercado, sempre conectando o marketing com estratégia empresarial. A minha especialidade é justamente como é que a gente pode tornar o marketing uma ferramenta para o desempenho de negócios, né? Então, acho que esse até é um bom ponto de partida para a nossa conversa, né? O que a gente entende hoje como marketing, né? Pronto, vamos aproveitar esse teu gancho aí. Marketing é só propaganda, Jorge? Ou será que o marketing tem que se envolver também no design da ideia, no desenvolvimento do produto como um todo? Perfeito, ótima pergunta. Alguns clientes nossos, eles conversam comigo e falam assim, Jorge, o marketing evoluiu demais, né, nos últimos anos. E eu questiono essa premissa, sabe, Ayrton, por conta do seguinte, se a gente olhar realmente para as tecnologias de comunicação, realmente houve uma grande evolução. Antes a gente tinha jornal, impresso, rádio, TV, outdoor, e hoje a gente tem uma série de mídias, né, digitais. Porém, do ponto de vista conceitual, a gente evoluiu muito pouco sobre o entendimento de marketing. Desde que o conceito dos 4 P's de marketing que a gente aprende na faculdade, né, produto, preço, praça e promoção, o marketing ainda é sinônimo de comunicação, de promoção. Ou seja, nos nossos 4 P's, basicamente, a gente privilegia um deles, que é a comunicação, que é super importante, é o que aparece à ponta do iceberg, mas a gente recomenda muito as empresas que nos contratam, com que a gente trabalha, que tragam e tenham um olhar mais ampliado sobre o que é o marketing. A gente aprende o seguinte, né? A forma como a gente vê as coisas interfere na forma como a gente faz as coisas. E o jeito que a gente faz é que traz o resultado. Então, eu penso sempre assim, poxa, se você quer mudar o teu resultado, você precisa mudar a tua visão, a forma como você vê. Se você enxergar o marketing apenas como comunicação, você vai ter um resultado limitado. Marketing é produto, preço, praça, que é a experiência de compra e uso, e a promoção. E aí já pegando aí um pouco do que você perguntou, né, Gisele, marketing existe, pessoal, para ajudar a empresa a ser mais competitiva.
a empresa é competitiva, principalmente oferecendo valor, oferecendo algo que seja vantajoso, que seja proveitoso para uma empresa. Então, quando a gente pensa em marketing, a gente pensa sempre, né, deve pensar sempre no primeiro pilar do marketing, que é a proposta de valor. Então, isso mesmo, faz muito sentido o que você está trazendo. O marketing, ele começa olhando para o produto, ou seja, o que eu vou oferecer para o meu cliente que vai gerar um valor, vai gerar um benefício, vai trazer, vamos dizer assim, um ganho, né, para os nossos clientes. Então, o marketing começa por aí, o marketing analisa também um pouco, né, entra um pouco sobre as questões de precificação, a forma de precificar o produto ou serviço, porque o preço posiciona. Até abrir um parênteses aqui, né, tem um caso muito emblemático de uma vinícola que desenvolveu um vinho, fez pesquisa, embalagem perfeita, sabor aprovado, colocou no mercado e nada de vender. E aí eles foram pesquisar e tentar entender por que o produto não deu certo, né? E eles entenderam que no universo do vinho, o preço alto é totalmente sinônimo de qualidade. Eles achavam que aquele vinho bonito, aquela embalagem bacana, daquela marca, por aquele preço, era um vinho de baixa qualidade. Então, eles atuaram aumentando o preço e o produto virou um sucesso, né? Então, o marketing também está olhando para isso, para as condições e estratégias de precificação, como é que a gente pode precificar para posicionar, e a experiência de compra e de venda, né? Isso é uma das áreas que as empresas mais podem se diferenciar, ou seja, quando eu for conversar com a equipe lá do Nacon, né, tem profissionais extremamente especializados numa linguagem que vai conversar principalmente com o investidor. Ele sabe trazer os benefícios para o investidor e nessa experiência de compra faz toda a diferença. Não é só dizer o que o produto é, mas o benefício que ele traz. E o investidor está buscando retorno, né? Como eu aprendo muito com vocês no dia a dia. Eu acho que assim, só se compra alguma coisa quando você resolve uma dor ou um desejo de alguém, né? Então, se você não... E normalmente o mundo do imobiliário, né? A dor, no caso, poderia ser para quem quer morar no empreendimento, é ele precisar tá casando, tá separando, tá se mudando, ou tá realmente aumentando a família e precisando de um novo imóvel, né, para poder, ou até morar num lugar mais privilegiado. Então essa seria uma dor, ou pode ser visto também como um desejo, né, e no caso, principalmente dos investidores, que é o tema principal aqui do nosso podcast, é você ver o desejo, que é o desejo basicamente de alavancar seu patrimônio, né? E claro, com a segurança e com uma certa liquidez, né? Com um risco mais moderado possível. Por isso que eu acho que é muito importante que o marketing ele entre desde o início do desenvolvimento do produto e que seja um produto realmente que se entenda desde o início. É um produto que vai ter uma diferenciação por preço, uma diferenciação por qualidade, ou vai ser um mix das duas coisas, tentando buscar alguma coisa lá meio que parecido com a estratégia do Oceano Azul, né? Um produto que traga um bom retorno, mas com a diferenciação do mercado. E se posicione, né, no mercado, né? Com a qualidade ou com algum diferencial que ele tem que ter, né? Pode abranger várias áreas, mas também pode ser só uma, né, Jorge? Porque a gente sabe que dentro da incorporação imobiliária, muito se fala em produtos homogêneos. Ah, é uma moradia, é igual a qualquer outra, tal. Mas a gente sabe que quando a gente vai falar para investidores é diferente. A linguagem do investidor é diferente de quem vai morar aquilo ali. Então, qual uma dica básica assim, na área de marketing que para você diferenciar um produto imobiliário visando o investidor? Não aquele comprador que vai morar, porque é diferente a visão, mas para o investidor, qual seria a dica primordial aí? Ótima pergunta. A primeira coisa que eu sempre faço, né, uma provocação para os nossos clientes e para os nossos mentorados, né, na nossa mentoria, eu sempre pergunto o seguinte: o que é que você vende? E antes dele responder, eu já digo o seguinte: independentemente de qual segmento da tua empresa, toda empresa vende confiança. Venda é sinônimo de confiança. Você, quando desembolsa, pega o seu dinheiro ali e paga alguma coisa, você está dando uma prova de que você confia naquele produto
ou serviço. Então, a dica básica número 1, né, para qualquer produto ou serviço, mas direcionando principalmente ao investidor, que é um público muito qualificado, um público exigente, ticket alto, né? Com um ticket alto, é você transmitir segurança, né, que se relaciona com confiança. Então, o primeiro ponto que a gente precisa trazer, né, quais são os atributos que tornam aquele produto um produto seguro para eu investir e para eu trazer o meu, digamos assim, né, investir o meu dinheiro, né, e buscar esse retorno. Número 1, localização. Falando do Nacon, localização espetacular, né, no coração de Manaíra. Até, Richelle, eu estava ouvindo ali no mercado que o pessoal está falando que é a 9ª expansão do Manaíra Shopping. Brincadeiras à parte, o nosso shopping está com a 8ª, né, o Nacon é a 9ª, porque é muito próximo e vai se valorizar bastante, porque o Manaíra Shopping está expandindo para o empresarial, né, vai ter movimento todo dia, mais ainda do que já tem. Então, realmente, uma localização espetacular. Os estudos falam isso, né, que a localização é o primeiro ponto que a gente leva em consideração. O segundo ponto, realmente, assim, nem vou entrar tanto, né, no produto em si nesse primeiro momento, mas é a beleza do produto. É um produto que vai agregar para o bairro de Manaíra. É um produto muito bonito mesmo, assim, né? Eu ouso dizer que é o prédio mais bonito de Manaíra, o Nacon, né? Vamos lá, se não for o mais bonito, um dos mais bonitos. Então, isso chama muita atenção pela imponência. E a imagem, a beleza, atrai. Concordam? A primeira coisa que a gente compra é uma boa imagem. E o produto em si, realmente, efetivamente, né, ele permite para o investidor muitas possibilidades, porque o público dele também é super diverso, né, e ele foi muito bem pensado para as necessidades do público. Ele é o mais completo também, ele é muito completo, tem muitos serviços, muitas funcionalidades, a metragem dele. Então, respondendo bem a sua pergunta diretamente, Werton, dica básica: vender a segurança e mostrar por que o teu produto ou serviço vai gerar um ganho. O Nacon ele foi realmente pensado por especialistas, né? Então isso funciona muito bem no discurso de marketing e vendas. Jorge, pensando um pouquinho sobre uma ótica do investidor um pouquinho diferente, né? Aquele cara que aporta, vamos dizer, no equity do negócio. Perfeito. Qual seria a principal segurança que uma boa estratégia de marketing em todas as áreas do marketing traria para esse tipo de investidor, ele sabendo que esse empreendimento, essa empresa, ela tem uma boa estratégia de marketing e vai me trazer mais solidez, mais segurança, tanto em termos de rentabilidade, como mitigar risco de um default, por exemplo, do empreendimento? Muito bom, muito boa essa pergunta. A função do marketing, Richelle, ela é basicamente ajudar a empresa a ser mais competitiva e fazer a gestão de valor da empresa como um todo. Certo? Então, a gente sabe que uma construtora tradicional, vamos olhar assim, ela olha muito para a venda do produto. E na Bloco, né, como a gente acompanha um pouco vocês e o desenvolvimento do produto, o marketing é feito de forma estratégica, ponta a ponta. Além, sim, de uma excelente comunicação, de apresentar o produto de uma forma atrativa para tornar o produto desejado, a Bloco atua em outros pontos. Primeiro ponto é esse, né? Apresentar o produto de uma forma que vá atrair outros compradores. Isso gera muito valor. Um dos critérios de valor mais fortes é a força da marca, é a imagem, a reputação do produto ou do serviço, mas existem outros também, né? Segundo ponto, o próprio modelo de negócio que foi pensado, né, para o Nacon, ele prevê uma coisa que é muito valorizada no universo do equity, né, que é a recorrência, que é a possibilidade de você se remunerar por meio de locação, por meio, né, de pessoas que vão ali passar uma temporada, e o Nacon ele foi pensado para isso, né? Então, a reputação, imagem, super importante. Segundo, o próprio modelo de negócio. Ele é um modelo de negócio que ele tem recorrência, né? Isso é muito forte.
O terceiro, vamos dizer assim, ponto, e não menos importante, é o marketing entender e fazer uma relação com o know-how que a Bloco tem no mercado. A Bloco, ela trabalhou em grandes projetos, ela é especialista em planejamento, ela é especialista em ajudar outras construtoras a gerar resultado. Isso, com certeza, tornou ela muito forte, né, em desenvolvimento de produto e sucessos imobiliários. Então, quando o marketing resgata isso também, isso torna o empreendimento mais forte, mais seguro, né? Aí começa por aí tem um caminho bacana aí para se trabalhar. E onde o marketing, Arthur e Jorge, o que é que vocês acham aí aonde o marketing consegue entrar auxiliando a força de vendas, né? Que a gente sabe que o resultado do empreendimento, que é um dos pontos que qualquer investidor está sempre procurando, né? Acho que é o primeiro do tripé lá, rentabilidade, risco e liquidez. Acho que a rentabilidade é o primeiro ponto que sempre se olha, né? E para se garantir uma boa rentabilidade, você tem que ter a curva projetada de vendas acontecendo, né? Você vai montar a sua meta de vendas lá e você tem que tentar bater aquela meta ou até superar ela para poder garantir a taxa interna de retorno, né? Então, onde aí dois excelentes especialistas aí, especialista em marketing e um economista aqui, o que é que vocês podem comentar sobre esse ponto aí dessa relação, acho que essa dobradinha, né, que são duas áreas irmãs, né, marketing e vendas, o que é que uma pode ajudar a outra, canais de vendas, comunicação não só para a persona do público final, mas da persona vamos dizer assim, do cliente intermediário, que é o corretor, que eu acho que é muito importante. A gente tem batido muito nessa tecla lá na nossa empresa, na Bloco, e na divulgação do Nacon, né? A gente, não sei se eu perguntei muita coisa ao mesmo tempo, mas... Deixa eu colocar, Jorge, no fogo aqui. Como economista, Jorge, eu sempre falo que você pode ter o melhor planejamento de marketing, pode ter o seu plano de negócio tudo direitinho, tudo em pé, mas se ele não tiver com um olhar na economia, o marketing não tiver com um olhar para o cenário econômico, o gestor não tiver com um olhar para o cenário econômico, se mudar qualquer coisa ali, seu planejamento de marketing, seu planejamento de vendas, tudo cai por terra. Porque você, mesmo que você seja um bom produto excelente, você seja uma empresa de confiança, mas a conjuntura econômica ela pode, digamos, comprometer todos os resultados daquela empresa. Então, eu não sou especialista em marketing, mas eu vejo essa parte como importante. Você ter uma visão econômica para poder tomar decisões em marketing, planejamento estratégico e etc. O que é que você me diz disso aí, Jorge? E até porque, só para complementar essa resposta de Jorge... Coitado de Jorge. Eu acho que não é uma complementação, talvez até para ajudar ele. Esse viés do gancho da comunicação conectada com a economia, por exemplo, João Pessoa, aí, não puxando, mas já aproveitando para puxar a sardinha para a nossa praça aqui, que é uma praça que vem crescendo muito, você comunicar os ganhos que a cidade vem tendo, né? Acho que os investimentos o que é que vem tendo de retorno, o desempenho, né? João Pessoa hoje tem um rating muito alto de avaliação, a Paraíba, quer dizer, João Pessoa também. Então eu acho que todas essas tá tudo pacote, meio que junto, né? E misturado aí, né? Exato. Exatamente. Você pontuou uma coisa super importante, né? O resultado, no final das contas, que determina se a gente teve um sucesso ou não. Você falou muito bem. Quando a gente vai trabalhar a venda de qualquer produto ou serviço, no caso, principalmente no universo imobiliário, um produto imobiliário, a primeira, digamos assim, ação é tornar esse produto visível. Certo. Ou seja, eu não posso vender uma coisa que as pessoas não sabem que existe. Né? Então, a visibilidade, ele vamos dizer assim, é o primeiro ponto. Aparecendo para as pessoas, e as pessoas conquistando a atenção delas, que isso já é um grande desafio, né? Hoje chamar a atenção das pessoas, a atenção hoje é muito valiosa, né? A gente passa para o segundo nível, ser atrativo para essa pessoa levantar a mão e dizer, olha, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, né? Então, dessa visibilidade, até a pessoa dizer, olha, eu gostaria de mais informações,
ou seja, já há uma transição e uma passagem, né, do marketing para o time de vendas. Do time de vendas, né, quando recebe ali aquele cliente para explicar o que é o produto ou serviço, o investidor falar sobre as vantagens, os benefícios do empreendimento, a gente analisa essa taxa de conversão. O funil de vendas, no final das contas, ele tem que gerar a venda. Então você está corretíssimo. Começa justamente no marketing, e no marketing a gente vai medindo, beleza, de quantas pessoas eu apareci, meu anúncio apareceu para quantas pessoas? Apareceu para 100 pessoas, legal. Dessas 100 pessoas, 50 levantaram a mão, legal. Poxa, perdi 50 aqui no meio do caminho, né? Mas beleza, passou para o corretor 50. Do corretor até o fechamento do contrato, passaram 10. Opa, perdi 40. E aí vem essa relação entre marketing e vendas o tempo todo e sempre o olhar pro, vamos dizer assim, pro resultado. Do ponto de vista mais macro, é o que você trouxe, né? Como é que como é que o marketing trabalha, né, ligado principalmente no cenário econômico, entendendo as oportunidades de mercado. Aí casa um pouco com o que o Richelle falou, né? João Pessoa, em determinados momentos do ano, está super movimentada, né? Então a gente sabe que a organização do orçamento financeiro, a gente precisa prever talvez um esforço maior, um investimento maior nesse momento. Então, isso é super importante a gente pensar nisso. O segundo, vamos dizer assim, ponto nesse olhar, vamos dizer assim, mais macro, beleza, pessoal, a gente tem uma análise do ciclo de venda. Eu trabalho com o mercado imobiliário já há algum tempo, e a gente percebe uma coisa que acontece, talvez os colegas aí da construção percebam isso também. Do lançamento, normalmente a gente tem um pico de venda bacana. Uhum. Quando as obras começam, naturalmente dá uma desacelerada. Quando o prédio ele sobe e passa do tapume, quando ele começa a aparecer, ele volta a aquecer, né, Célio? Acho que vocês já perceberam. É um ciclo natural. Um ciclo natural, exatamente. Então, às vezes, quando esse ciclo natural ele casa com, vamos dizer assim, um momento bacana, um momento auspicioso da economia, vale a pena a empresa ter uma inteligência ali financeira para aproveitar esses momentos. Então, o marketing não pode nunca estar dissociado, né, do resultado e olhando justamente para esses cenários macro, né? Espero que tenha trazido. Não, e é interessante porque eu acho que também a função do marketing é reequilibrar nesses momentos. Por exemplo, no pico do lançamento, né, Célio, você vai ter um faturamento maior, você vai ter uma receita maior, sua empresa vai ter um pico de receita. Então, no momento que ele vai começar mesmo a gastar, que é a fundação, ele vai ter uma queda. Então, o marketing pode entrar agindo aqui para levantar a receita, não deixar ela cair muito. Então, eu acho que também o marketing pode trabalhar nesse contra-ciclo. Quando você está a favor do ciclo, é beleza. Mas no contra-ciclo também é importante, como você falou. Na chegada, você acelerar é mais fácil. Mas e quando você está em baixa, o marketing pode te dar esse auxílio também, né? Pode sim, mas é como até você bem pontuou, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes também não adianta nadar muito contra a maré, né? Às vezes o mercado está ruim. Pode gastar ficha. Exatamente, queimar e o mercado está ruim, um programa de financiamento não está bom, os juros não tão legais naquele momento. Então, infelizmente, para a gente do marketing, a gente às vezes tem que segurar as pontas, né? Porque o estudo econômico ali às vezes diz, olha, pessoal, realmente vamos segurar um pouquinho, está previsto essa desaceleração, essa inteligência, e depois a gente vai retomar, né? Então, tem que estar sempre casado, né? O marketing com o olhar financeiro geral, mas principalmente o marketing estando junto com as vendas. Veja só que coisa, tem coisa mais chata do que vendedor ligando para a gente, ninguém gosta, isso é fato, né? Ninguém gosta quando as pessoas nos oferecem algo que não nos interessa. Está querendo empurrar um produto que a gente não quer. Exatamente. Mas quando você está oferecendo, não... Porque assim,
Acho que o grande problema da maioria dos vendedores é ele tá querendo resolver o problema dele, ele tá querendo receber a comissão dele. Mas quando o vendedor ele entende que ele tá levando uma solução para uma dor ou um desejo para quem tá do outro lado da mesa, aí a relação é totalmente Mas é diferente, né? como o Jorge falou, o cara tá empurrando uma coisa pro outro, não é venda, isso é telemarketing, que fica ligando pro cara insistentemente, e é uma coisa que eu não quero, cara. Então, tem uma diferença aí, obviamente. E como é que o investidor, principalmente, pode identificar essa diferença? Porque muitas vezes a gente tem essa necessidade, né, Isé? Chegar para o investidor, cara, ó, vamos entrar na operação com a gente, vamos fazer uma parceria de equity aqui, um contrato que é interessante para você e tal. Mas o cara muitas vezes não entende o produto que a gente está querendo vender, pensa que a gente está querendo empurrar uma coisa qualquer. E não é bem assim. Você sabe que o produto imobiliário ele tem suas características e você demonstrando para ele o resultado, eu acho que fica mais prático. Então, qual seria a diferença? Para você não estar empurrando uma coisa que ele não quer. Primeira coisa que eu penso é a gente entender que venda é um ato de amor. Jorge, o que você está falando que venda? Está muito romântico. Não é? É um ato de amor. Você já comprou alguma coisa depois que você pagou? Você já agradeceu ao vendedor? Acho que várias vezes você faz isso, né? Pagou, cortou o teu cabelo, obrigado, paga e agradece, né? Vai comprar um produto ou serviço, você vai lá e agradece. Por que você agradeceu? Você já não pagou? De alguma forma, aquela pessoa ou aquela empresa, ela te ajudou com alguma solução que você precisava. Por isso que além de pagar, você agradece. Por isso que eu sempre digo assim, vender é você construir uma ponte para solucionar um problema de alguém. E aí está a diferença de pensamento. Estava justamente falando sobre isso, né? Ninguém gosta de vendedor ligando, empurrando. Mas quando a gente encontra, identifica um discurso, aí o marketing pode ajudar muito vendas nisso, né? Onde a gente mostra a oportunidade, onde a gente mostra o ganho, onde a gente mostra o benefício que o cliente vai ter, a gente passa, né, de um chato para um parceiro, alguém que está preocupado, alguém que está nos trazendo realmente uma possibilidade de um ganho. E, naturalmente, uma análise inicial que a gente tem que fazer é sobre o perfil para quem a gente vai vender. Tem o perfil que o cara já é um investidor, ele já é um investidor profissional, ou seja, esse cara ele está buscando oportunidade. Concorda? Ele já está atento, ele está mais pronto. Ele fica, o radar está ligado a todo momento. Está momento. mais quente, né? Então, abordar essa pessoa, a gente vai com um determinado discurso, diferente daquele cara que tem um dinheiro para guardar, está pensando em investir, mas ainda não sabe muito bem aonde. Então, o discurso para essa pessoa é diferente. Poxa, para o investidor, você já vai falando da oportunidade de ganho. Para o cara que tem o dinheiro e ainda não está pensando em investir, a gente desperta a necessidade. Investir em imóveis é um investimento mais seguro, né? Na minha opinião. Não sei, você é um especialista em economia, mas eu acredito, né, que o imóvel é realmente um investimento dos mais conservadores, mais seguros, vamos pensar assim, né? Então, a gente precisa começar pelas beiradas, mostrando isso aí para ele, e necessariamente ele entendendo isso, ele vai estar mais receptivo ao discurso de venda. É construir o espaço na cabeça do nosso cliente para receber o discurso de venda. Isso aí é fundamental. Um ponto importante, Jorge, que eu vejo que, assim, que muitas vezes é negligenciado por muitas empresas, é você conseguir construir uma narrativa, um storytelling, não só para o cliente final, mas também para uma pessoa que é o intermediário, mas que eu considero como o primeiro cliente de qualquer incorporadora, que é o corretor, que é você, primeiro, claro, gerar um efeito de comunidade, gerar uma rede de parceiros, pessoas que entendam do seu produto, mas também do seu projeto de negócio como um todo, e que saibam vender aquilo que você falou muito bem no começo, né, que a confiança é a primeira coisa que a gente vende. Então, se ele consegue vender bem a confiança para o cliente dele final, depois consegue vender bem um segundo ponto que você falou, que é a localização, né? Pessoalmente, João Pessoa já está vendendo muito para fora. Então, tem que vender primeiro a praça, você tem que mostrar que a nossa região é uma região em franca expansão, qualidade de vida e vários diferenciais que a gente tem.
Então, eu acho que essa comunicação da incorporadora com o público de corretores, com as imobiliárias, eu acho que é importantíssimo, é um papel cada vez mais que o marketing tem que se envolver, né? E é um ponto que traz uma solidez muito grande para o nosso público aqui, que são investidores, e querem saber, vou ter solidez naquele empreendimento ou não. Então, uma empresa que realmente investe nisso, que tem um marketing realmente voltado para gerar esse efeito de rede, esse efeito de comunidade, e não só querendo empurrar o produto para os corretores, mas educando eles, explicando a eles qual é a melhor forma, qual é o melhor storytelling que eles devem seguir para poder explicar para o cliente final deles como é que eles devem apresentar o produto e quais são os benefícios, né? O que é que o cliente está ganhando para lá no final ele agradecer por ter feito aquela compra e como ser um consultor realmente, né? Como ele resolver a dor do cliente e não querer forçar a barra. Mas que pergunta! Eu acho que não foi nenhuma pergunta. Uma tese de doutorado. Mas é isso mesmo, né? O corretor, ele é um consultor especializado, né, em orientar compradores a fazer as melhores escolhas. Esse é o trabalho do corretor. Ele é um consultor, é uma venda consultiva. A construtora, né, a incorporadora, ela precisa e deve orientar muito bem o corretor na hora da venda. Ela precisa ensinar o corretor o melhor caminho de apresentar aquele produto ou serviço, seja para o consumidor usuário, seja para o investidor. A empresa que, vamos dizer assim, que profissionaliza o relacionamento com o corretor, ela sai na frente. O que é profissionalizar? É levar a sério, é ter uma rotina de relacionamento com o corretor, é mandar informação para ele, é convidá-lo a vir até o escritório da incorporadora, da construtora, né? Informá-lo sobre as fases da obra, é manter a tabela atualizada, é montar enxoval, né? Isso é atuar de forma profissional. Eu sei que a Bloco faz muito bem isso, né? Toda semana quando eu vou lá na Bloco tem corretor lá Toda dentro. hora tem corretor. Tem corretor lá dentro. Então, isso é muito bom. Isso mostra profissionalismo e isso passa muita segurança também para o corretor na hora de vender. Ele é teu parceiro. Ele é o Ele cara sabe que ele é a casa dele, né? Exatamente. Esse é o principal ponto. Né? O cara... Se ele se sente em casa ali, ele sabe que aquele é um ambiente seguro, né? Isso. Então, primeiro a gente tem que vender tanto a empresa como o produto para o corretor. Se ele compra bem essa ideia e ele sabe que ele é um ambiente seguro, ele vai vender com muita mais naturalidade o produto para o cliente. Interessante, Jorge. Essa semana passada eu estava dando uma palestra para corretores, num evento de um escritório de advocacia, que está justamente comentando com os corretores a importância de se profissionalizar também por conta do nosso mercado que está em franca expansão, né? A cidade tem mudado, tem vindo muitos compradores de fora e o corretor ele tem que se antenar para isso. Então, um corretor que tem um CNPJ, que tem um contrato juridicamente mais seguro para mostrar para o seu cliente. Aí eu entrei na palestra para falar da importância do corretor, falar dos números, da economia, dos dados do setor, porque você sai de um modelo amador para um modelo profissional. Porque todo mundo, se eu falar aqui, qual é o metro quadrado de Manaíra? Todo corretor sabe. Qual o preço de um imóvel no Bessa? Todo mundo sabe. Mas por que o Bessa? Como é que está a taxa de crescimento da população? Qual o nível de renda naquele bairro? Qual a região da cidade que está em expansão? Qual o nível de investimento que está sendo feito no Polo Cabo Branco? Então, quando o corretor tem essa informação, para vender, ele torna-se mais fácil. Até o marketing por si só vai lhe ajudar nisso. Quando eu converso muito com o Sérgio sobre isso, quando a gente vai conversar com investidores, a gente não pode mostrar apenas o empreendimento, tem que mostrar tudo que está em torno disso. Qual a rentabilidade hoje do imóvel em João Pessoa, qual a taxa de crescimento hoje do mercado de João Pessoa. Então eu sempre busco os números para embasar a minha opinião. Porque se eu não tiver, é apenas uma opinião minha. Então acho que o marketing pode alavancar muito essa questão quando você envolve os dados econômicos, financeiros. Ou eu estou enganado? Não, perfeito. Um exemplo simples é o seguinte, assim, quando a gente vai conversar, vai explicar alguma coisa para alguém que tem um nível de instrução mais limitado, a gente escolhe muito bem as palavras. A gente desenha,
né? Diferentemente de quando a gente vai conversar para alguém da nossa área, né? Por exemplo, a gente já usa mais termos técnicos, né? Escolher a forma de apresentar o produto ou serviço, os argumentos para aquele perfil de público. E o que o investidor gosta de ouvir? Dados, né, informação. Então a gente precisa estar, vamos dizer assim, municiado, né, dessas informações, porque é isso que faz a diferença numa venda um pouco mais qualificada para o investidor, porque é isso que ele quer ouvir. Quanto mais domínio o corretor, o vendedor, a equipe de vendas tiver sobre números, sobre dados, isso encanta o nosso investidor. Ele está o tempo todo ali fazendo conta. Diferente do morador a gente fala mais de sonho, a gente fala das possibilidades de uso ali ao redor, né? A gente trabalha outros argumentos, escolhe muito bem as palavras e o repertório que a gente vai usar para cada público. E nesse sentido, o investidor quer ouvir dados, certíssimo. É isso aí, Jorge. Então, assim, fazendo esse consolidado, né, do que a gente abordou até agora, é importante apresentar informações, definir um bom produto, né? Mas eu acho que esse diálogo tem que ser um diálogo constante, né? O marketing ele não é só também para divulgar para venda, né? Eu acho que depois você tem que continuar fazendo a divulgação, né? Apresentar evolução de obra para os seus clientes, né? Então, assim, principalmente que a gente está no mercado primário, né? Que é o mercado de lançamentos, você está vendendo ali um produto no iniciozinho do empreendimento, é importante você ir comunicando para toda a sua base de clientes, como é que está a evolução da sua obra, que você realmente está avançando, quais são os marcos que você está atingindo, se a obra está atrasada, se não está. Então, eu acho que toda essa comunicação aí também é muito importante, né? Importantíssimo. E aí, como você começou a tocar num ponto super bacana, né? A ideia de funil de marketing, ele termina na venda. É até o funil invertido, né? Você faz Exatamente, mas o normal agora é você usar o funil ampulheta. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência de marketing de relacionamento. O que é marketing de relacionamento? Nós fazíamos campanhas e projetos de comunicação não para trazer novos públicos, mas para a gente se relacionar com os públicos que os clientes já tinham. Era uma agência, um serviço muito específico, né? E a gente atendeu a Cirela, né? Tive a oportunidade de trabalhar para a Cirela. E a Cirela, ela tinha um desenho, né? A gente planejou isso aí, né? Existia uma régua de contatos mapeado quando o cliente ele ia receber, né? Uma mensagem. Desde a assinatura do contrato, né, depois que acontecia a venda, até o final, o último dia da garantia. Estava tudo mapeado, tudo planejado, né? A assinatura do contrato, informação sobre o andamento da obra, liberação para visitação, aniversário do cliente, personalização, entrega da chave, lançamento, o brinde que o cara recebia quando entrava no apartamento, as informações sobre garantia, como é que ele podia acionar, se estava indo tudo bem, pesquisa de satisfação, ou seja, tinha uma série de contatos. Uma coisa que a gente fazia muito era justamente trabalhar a base que a gente já tinha conquistado. O marketing hoje, ele entende, né, e isso já não é de hoje, mas está mais forte isso, que é mais fácil você vender e fazer negócio com um cliente que você já conquistou do que trazer um novo. É mais barato. Até o pessoal fala que existe um estudo aí, eu nunca pesquisei, mas que é 6 vezes mais barato, né, trabalhar e fazer negócio. Tem uma frase que eu costumo falar, é de um autor, esqueci o nome agora, vou ficar devendo, mas ele diz o seguinte: se você não vende, se você não faz negócios com quem já comprou de você, você está sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmola a estranho. Caramba. Olha como é forte. O que ele diz com isso, né? Ele diz, poxa, você está botando esforço demais para trazer o novo e está esquecendo de trabalhar com quem você já conquistou a confiança, quem já confia em você, quem já pagou pelo teu produto, quem já acredita no teu produto ou serviço. Então, tem um viés do marketing muito, muito forte, que é o trabalho feito depois que você vendeu. Principalmente, esse cara pode comprar de novo um outro produto ou serviço, ou principalmente ele pode indicar
hoje é o que a gente chama de pós-venda? Exatamente. Toda a etapa, vamos dizer assim, depois da venda, é o pós-venda, né? Algumas empresas são reativas no pós-venda, espera o cliente vir até a gente, principalmente quando está insatisfeito, né? Mas tem outras que são mais proativas nesse pós-venda. Eu acho que essa proatividade, o mundo da startup faz isso muito bem, né? Eles têm o papel do CS, né? Que é o sucesso do cliente. Isso. Até porque eles têm um gancho muito forte com recorrência, tem uma preocupação muito grande com o churn, né? Normalmente são serviços por assinatura. Na experiência do cliente também. Isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar buscar essas boas práticas de outros mercados, né? Para trazer para dentro do nosso mercado, né? E assim, se a gente abrir o leque aqui para falar em quais áreas o marketing pode se comunicar, né? Por exemplo, o endomarketing dentro da empresa, né? Você comunicar para os seus clientes internos, né? Porque uma empresa nada mais é do que as pessoas que estão dentro dela, né? Perfeito. Então, se você consegue engajar bem e comunicar bem qual é a missão, o propósito, para que você está desenvolvendo, porque, claro, as empresas elas existem para ter lucro, para poder pagar os funcionários, para dar resultado para os acionistas, isso é importante sim, mas todo mundo, né, os donos, os investidores, os sócios, os colaboradores, passam a maior parte da vida nas empresas, então você tem que tentar ser o máximo feliz possível ali dentro daquele seu ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que o marketing ajuda muito nisso aí também. Né? Não, com certeza. E esse clima bom acaba refletindo no ponto final, que é a venda. Né? Exatamente. Marketing ele é feito de dentro para fora. Primeiro você tem que vender a ideia para os teus colaboradores. São eles que vão efetivamente apresentar os valores da empresa. São eles que vão mostrar na prática os diferenciais daquela empresa. Muitas vezes a gente não tem condição de falar com o dono, a gente vai falar com a equipe, né? A equipe tem que estar muito bem treinada para falar sobre isso. Posso dar um exemplo sobre isso? Eu sempre comento isso, que eu estava, na época que eu dava aula na faculdade, o professor daqui de João Pessoa foi visitar a fábrica da Fiat, aqui em Goiânia, que é a Jeep ali, né? Tudo mais. E ele disse que tem um ditado lá interessante, que todo mundo tá lá para fabricar carro. É uma montadora de carro. E quando um dos presidentes internacionais da Itália veio aqui visitar a fábrica pela primeira vez, foi dar um bom dia para a menina da limpeza. E aí, bom dia, tudo bem? O que a senhora faz aqui? Ela disse, eu monto carros, eu fabrico carro. Perfeito. Até a menina da limpeza estava com a cultura enraizada, né? Enraizada. E eu gosto sempre de falar porque no mercado imobiliário, como você abriu o seu discurso falando que a gente vende sonhos, né? Então, o sonho da casa própria para o brasileiro é um país, é muito diferente a gente falar do mercado imobiliário aqui, um país subdesenvolvido, que é um país desenvolvido. A gente sabe que é diferente. Muitas vezes aqui o consumidor no Brasil vai comprar apenas um imóvel durante sua vida, diferente dos Estados Unidos, que ele vai mudando, à medida que a família vai crescendo, ele vai mudando a localização, a casa, o tamanho, tudo mais. Então, você é um cara que tem vivido muito fora daqui da Paraíba, participando de eventos, com grandes nomes dos negócios aqui no Brasil. E o que é que você tem visto, Jorge, assim, de que você, poxa, isso é bacana, isso tá diferente do que eu tinha visto até hoje no marketing, é diferente do que eu tinha aplicado e agora eu vou fazer dessa forma. O que é que você tem visto nesses eventos, nesses grupos que você tem participado? Perfeito. Existem duas grandes, vamos dizer assim, duas grandes áreas pelas quais as empresas elas sentem muita necessidade. Marketing e vendas, a gente está conversando bastante sobre isso, e a segunda a gente também conversou, pessoas. Trabalhar pessoas é um desafio realmente muito grande. Um dos pontos que a gente falou sobre a questão do funil se a gente faz um trabalho de marketing bacana, o cliente levanta a mão e ele vai receber o atendimento e nossa equipe não estiver preparada para recebê-lo com excelência, a gente perdeu uma grande oportunidade e jogou fora. Então, no final das contas, o que eu tenho percebido, Ayrton, tem muita gente falando sobre isso, entender de negócios é essencialmente entender de pessoas. Cada vez mais, a história do B2B, do B2C, negócios para empresas, negócios para consumidores,
pessoal está falando muito no B2P, né, no B2P, né, business, e depois no P2P, pessoas para pessoas. Ou seja, a gente tem uma comunicação mais humanizada, não é à toa que está se recomendando muito que os sócios, os proprietários apareçam mais na comunicação, mostrando a sua cara, né, como porta-voz da empresa. Por quê? Porque a conexão é muito mais genuína. Então, se eu pudesse resumir assim, o assunto do momento hoje em dia é justamente esse, assim, como é que a área de negócios ela pode se desenvolver e se capacitar para lidar melhor com as pessoas, tanto clientes internos, colaboradores, como fornecedores, né? No universo da construção civil, o fornecedor muitas vezes tem status de cliente, né? Se faltar ali uma peça, um material, a obra não anda e a obra parada é um problema, né? E no final das contas também o relacionamento com o cliente, entender de pessoas para pessoas. A gente teve um evento com o Joel J, o Caio Carneiro e o Flávio Augusto, foi um dia inteiro lá com eles e eles o Flávio Augusto passou a manhã inteira falando sobre visão, sobre a importância daquele grupo ali estar unido, olhando para o mesmo horizonte, ou seja, ele investiu metade do evento, né, motivando, instigando, fazendo com que a gente pudesse ter um espírito de equipe, né, todo mundo que estava presente ali no evento. Então, esse é vamos dizer assim, entre aspas, né, o assunto do momento. Acho que sempre foi, mas acho que agora está ficando cada vez mais latente essa necessidade, porque pessoas têm sido uma dor muito grande dentro das empresas. E o marketing também pode ajudar, né, como a gente fala, o marketing para dentro, o você vender primeiro para o seu time, para que você possa vender para fora. E aí eu acho que tem uma frase que é muito importante também, em todo o processo de venda, né? Você vender sem vender. E não é fácil isso. Ele repete isso. Repito muito. Algumas coisas que eu gosto de bater muito mantra que você só pega ou pela repetição ou por um grande impacto, né? Mas então acho que e aí tudo que a gente falou aqui acho que se conecta com isso, né? Se você oferecer um produto que resolva realmente uma dor, um desejo de forma genuína, mas realmente é muita coisa. Aqui a gente está dando uma pincelada bem geral. Vai ter que voltar outro dia. Marketing é um mundo, vai né? ter que voltar. Tem questão de divulgação em mídias sociais, de forma orgânica, de forma paga, eventos. É um mundo, né? Na verdade é um mundo. E eu acho que a gente se encaminha aí para a finalização. Queria te agradecer muito, Jorge. Poxa, eu que agradeço. Como sempre, a gente está trazendo aí uma pessoa que, não só como profissional, mas como ser humano, que a gente admira muito e que vem agregar muito para todo o mercado e tem nos ajudado muito também lá na Bloco. Agradeço também por isso. Agradecer aqui mais uma vez ao nosso amigo e parceiro Ayrton. E queria te convidar a maratonar o que a gente já tem para trás aí, né? Tem muito conteúdo. Aguarde que vai vir ainda mais coisas. A gente tem uma esteira de convidados. O Ayrton está cuidando mais dessa agenda. Funil de convidados. Pegando o ganho. Tudo na vida é um funil agora, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe e mande esse conteúdo aí para outras pessoas. Mas deixa eu fazer a última pergunta aí. Vamos lá, diga aí. Tem que pegar, né, antes de Jorge se despedir. Vamos aproveitar que é uma consultoria gratuita. Eu acho que o pessoal aí tem aproveitado também. Jorge, qual hoje, na realidade que a gente tem da cidade, que João Pessoa está bombando, tudo mais, a gente tem sido a queridinha do Nordeste, tem sido capa do jornal o Globo. Qual a dica que você traz hoje para um investidor ou até um próprio incorporador do setor da construção que queira desenvolver um produto digamos, voltado para o investidor? Quais seriam as características hoje, pensando no momento da nossa cidade, que você faria no marketing para essa pessoa? Vamos pegar para a gente copiar. Bacana. Olha só, sobre o desenvolvimento de produto,
Aí você no final já pode se despedir. Legal. Bacana. Sobre desenvolvimento de produto, a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é na necessidade de quem vai comprar. Então, existe, vamos dizer assim, ainda, acho que aqui em João Pessoa, ainda existe grandes oportunidades para todo tipo de produto. O que a gente tem estudado e tem ouvido bastante são produtos com ticket mais alto, né, RCL? A gente ouve muito do mercado, pessoas do mercado falando muito sobre isso, sobre os produtos, né, com metragem maior e com, vamos dizer assim, um valor mais alto, um preço mais alto. Mas, na minha visão, eu acredito que ainda tem oportunidade para todo tipo de produto. A gente tem os produtos principalmente ainda na praia, né, próximo da orla. A gente tem um bairro, né, Manaíra ainda, né, com grande possibilidade de verticalização ainda, né. Eu fui nascido e criado em Manaíra e o pessoal vem de fora para cá e eles não acreditam, né? Como é que um bairro como Manaíra ainda tem pouco prédio, né? Ainda tem essa possibilidade de verticalização, acho que tem muita oportunidade, o próprio Bessa, né? Um bairro gigante, Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, vai ter, né, a região ali do parque, né, Paraíba, então, enfim, como é o nome Parque da Cidade. Parque da Cidade, isso, muito obrigado. Então, eu acho que identificar realmente, vamos dizer assim, a vocação que você tem, porque na minha visão tem muita oportunidade ainda para todo tipo de produto. Esse é meu olhar. E já agradecer mais uma vez pelo convite, né, poder parabenizar também vocês pela iniciativa, né, de estar promovendo e levando conhecimento. Isso o nosso mercado precisa, né, e eu sei que isso vai para o mundo todo, mas isso aqui para o nosso mercado, isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Valeu, Jorge. Obrigado. Então, pessoal, forte abraço e até o próximo episódio. Vamos lá.